Um outro tema que também ninguém fala na imprensa é a explosão dos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 pelos Estados Unidos, como foi revelado pelo jornalista Seymour Hersh na semana passada, no meio da semana. Ele, com fontes que, segundo ele, são de muita confiança, e ele é um jornalista, né, bem famoso por ter revelado o massacre de My Lai no Vietnã, revelado a prisão de Abu Ghraib no Iraque, né? E agora ele revela o fato de que marinheiros da Marinha dos Estados Unidos, mergulhadores, estiveram por volta do meio do ano passado lá na Europa, onde plantaram bombas explosivos que acabaram explodindo e destruindo, né, o gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2, ou seja, uma sabotagem dos Estados Unidos nesse gasoduto que leva gás da Rússia para a Europa, e sendo a Europa uma região que é muito dependente do gás russo, né, isso daí acaba sabotando não só a Rússia, mas também toda a Europa. Você viu esse caso, Rui? Eu vi, acho que já estava claro que era isso, né? Afinal de contas, quem queria fazer essa sabotagem? Os países europeus não iam fazer porque não interessava para eles, os russos menos ainda. Os norte-americanos, eles usam a guerra da Ucrânia também, né? Além do problema político, eles usam a guerra da Ucrânia cinicamente, né? Sem qualquer tipo de restrição, para submeter ainda mais os países europeus, em particular a Alemanha. Os norte-americanos são o quarto maior produtor de gás do mundo, né? Ele se livrou da Rússia, ele está numa campanha contra o Catar, a gente discutiu isso aqui, e ele está sendo beneficiário de tudo isso daí. A revelação é importante porque tem gente que... não vou falar dos jornalistas profissionais da imprensa imperialista, que isso aí é uma coisa totalmente venal. Mas tem muita gente que acha que, se você não provou por A mais B, né, embora tudo esteja indicando a coisa, você não pode falar que os norte-americanos teriam feito uma coisa dessa. Daí a importância, né, da comprovação, na minha opinião. Interessante a não reação da Europa, né? Da Alemanha aqui. Certamente é mais bem informado que qualquer jornalista. Eles sabem quem foi. Com certeza, eles sabiam desde o começo. Simplesmente não falaram nada. Mas a Europa está tão amarrada assim pelos Estados Unidos que até numa coisa tão importante que está causando uma crise enorme, simplesmente não faz nada. Bom, nós temos que ver que existe um status quo que foi formado a partir da Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha foi desarmada e politicamente ela foi completamente colonizada pelos norte-americanos, assim como o Japão. São países imperialistas que dependem do imperialismo norte-americano para uma série de funções internacionais. Dependem também, não é que eles dependam, como é que se diz? Que eles necessariamente teriam que depender. Mas, devido às relações que foram se estabelecendo, o imperialismo norte-americano se transformou, né, na polícia mundial. São poucos os países que têm alguma ação, até mesmo independente, não vou dizer nem de conflito com o imperialismo norte-americano, em determinadas áreas, né? É o caso, por exemplo, da França, é o caso da Inglaterra, mas Alemanha, Itália, Espanha, Bélgica, Holanda e tal, esses países não têm absolutamente nenhuma independência, né? É uma situação de fato, né, a qual esses países não conseguem se subtrair. Isso, até certo ponto, isso está sendo revertido porque os próprios norte-americanos
estão impulsionando o rearmamento da Alemanha e do Japão. Né? Na Alemanha está a pleno vapor um programa de rearmamento em grande escala. Com que objetivo? De confrontar aí os russos. E os japoneses, os chineses. Os japoneses e os chineses. Que mostra uma debilidade do imperialismo, então ele abriu esse flanco. Tá? Porque isso daí, logicamente, que vai se desenvolver da seguinte maneira: esses países vão se rearmar, vão começar a ver que eles precisam ter uma atuação independente e vão ter uma atuação independente. A Alemanha é o segundo país imperialista mais poderoso do mundo. Né? A Alemanha domina toda a economia do leste europeu. Praticamente a Alemanha dominou a economia europeia toda. Né? A França aí é um sócio menor da Alemanha. E, em grande medida, a França cumpre um papel nem tanto pelo poderio da economia francesa, mas pelo caráter independente, até certo ponto, né, do imperialismo francês para agir em determinadas situações. Nós vimos isso aí várias vezes. No Mali, os franceses agiram. Em Ruanda, toda aquela crise gigantesca foi provocada pelos franceses. Na Líbia, os franceses tomaram iniciativa. Foi a Força Aérea Francesa que bombardeou, né, a Líbia nos primeiros momentos da crise e tudo mais. Agora, se a Alemanha continua se desenvolvendo, aí ela vai adquirir também uma independência. E isso daí vai possivelmente levar a um atrito com o imperialismo norte-americano. Né? O caso do gás e do petróleo está mostrando que essa dependência está estrangulando a Alemanha. Né? Um dado importante sobre isso, eu vi essa notícia hoje, é o seguinte, que o Partido Social Democrata, que é o partido mais capacho do imperialismo, né? Porque o Partido Social Democrata ele não é um verdadeiro partido burguês. Ele é um partido muito entrosado com a burguesia, mas, em geral, são dirigentes sindicais pelegos, né? Políticos pequeno-burgueses que trabalham para a burguesia e tal. Já está perdendo a eleição para a CDU, que esse sim é um partido burguês. Foi a pior derrota desde a Segunda Guerra Mundial em Berlim. Né? Então, isso daí tem a ver com essa situação da Alemanha. Né? Isso aí pode levar a uma reviravolta no cenário político. Vamos ver, né? Uhum. Ô, comandante, tem uma frase que foi cunhada quando a OTAN foi criada, que o objetivo dela era manter os americanos dentro, manter os russos fora e manter os alemães por baixo, né? E qual que você acha que vai ser o desenlace aí dessa explosão dos gasodutos? Eu preciso fazer alguns comentários interessantes, né? O blog Velho General publicou a tradução do artigo do Hirsch no Brasil, e é interessante porque eles empregaram uma unidade de mergulhadores altamente especializada e pouco conhecida nos Estados Unidos, que é o pessoal do salvamento da Marinha, aquele pessoal mais ligado aí à desobstrução de portos, abertura de canais minados, etc. Não usaram SEALs, nem aquele pessoal mais holofotes, aí pegaram o pessoal de uma escola de mergulho americana, mergulho de combate, que não fica nem nos Estados Unidos, fica no Panamá. E é engraçado o seguinte, né? O Seymour Hersh não é pouca coisa. Ele é um Pulitzer, ganhou um prêmio Pulitzer, gente. Então, ele não é pouca coisa, é um jornalista com excelentes credenciais, uma pessoa de grande prestígio no mundo inteiro. Né? Então, quando você não consegue desmentir a notícia, o que você faz? Você ataca o mensageiro. Eu estava vendo ontem na mídia portuguesa o pessoal atacando o Hersh, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, isso aí, eu acho que a casa caiu. Isso ainda vai dar um problema muito sério, como vai dar problema também aquelas declarações da Vitória Nuland no Congresso com relação às armas biológicas, aos laboratórios de armas biológicas que os Estados Unidos têm na China. A Nuland, ela admitiu isso no oitivo no Congresso americano, tem na internet, quem quiser depois dar uma olhadinha aí. Agora, eu penso assim, com relação ao futuro da OTAN, gente, falei tudo isso para a gente chegar nesse ponto aqui. O problema da OTAN que eu vejo, né,
é que os Estados Unidos, eles não vão, o establishment americano, ele não vai querer manter a OTAN circunspecta ao conflito com a Rússia. Eles vão querer levar a OTAN, né, misturar a OTAN com o conflito no Pacífico. O problema todo é que, primeiro, são bases distantes. Segundo, é complicado. Você vai precisar da OTAN, assim, em termos de... Tá chegando aí, pessoal? Para mim, tá. Talvez seja o mau contato, produção, talvez. Tá. Só tá falhando o som do Rui. Só para continuar, eu acho que a OTAN, eles vão querer arrastar realmente a OTAN para o confronto com a China, e isso vai ficar um negócio, assim, em termos de custos, muito pesado para o contribuinte europeu. É esse futuro que eu vejo para a Europa. Os Estados Unidos vão querer arrastar a OTAN para o conflito com a China, eles já têm feito iniciativas nesse sentido aí. A Alemanha, inclusive, já mandou navio para aquela região, né? Os britânicos vão dar o ok, para eles não tem problema. Mas eu acho que vai ficar pesada essa conta, vai ficar salgada essa conta aí para a OTAN. Por que eu digo isso? Porque a marinha chinesa, ela está expandindo muito no Pacífico. Conter a marinha chinesa é uma coisa assim que exigiria um investimento enorme, né? Lógico que os Estados Unidos têm condições de arcar com isso, mas eu pergunto, será que países menores como a Estônia, Letônia, Lituânia, né, elas vão enfrentar esse desafio, vão aceitar pagar essa conta? Eu não sei. A situação da OTAN é bastante nebulosa no futuro, e vamos aguardar.